Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Embrapa lançou mais uma edição do curso online Irriga Web em sua vitrine de capacitações e campo. Brasil exportou um total de 40 milhões de sacas de café e o setor cafeeiro refletiu os grandes esforços de toda a cadeia do agronegócio. Maioria das regiões registraram alta nos preços do suíno vivo agora neste início de julho. 22 de setembro é o último dia para utilização do herbicida Paraquat no Brasil. O agronegócio brasileiro bateu um novo recorde em exportações. E vamos falar sobre a produção de aves no inverno. O Agora Agro já está no ar. A Embrapa lançou mais uma edição do curso online Irriga Web em sua vitrine de capacitações e campo. O período de inscrição está aberto e vai até o dia 7 de agosto. A realização será de 17 de agosto a 11 de dezembro, sendo que essa edição, por apresentar uma carga horária completa de 200 horas, dividida em 3 módulos e 11 unidades, e fornecer apostila aos participantes em PDF, terá um investimento promocional de R$ 200. O conteúdo do curso é composto por 3 módulos: Fundamentos para o manejo da irrigação, Requerimentos para o manejo da irrigação e Aplicações. Voltado para técnicos, gestores, agentes de assistência técnica, produtores, professores, estudantes e interessados em desenvolver habilidades no uso e manejo da irrigação. Se você quiser mais informações, pode mandar um e-mail para irrigaweb@embrapa.br ou então já fazer a sua inscrição direto pelo link https://cursoirrigaweb.com.br. Segundo o balanço do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, no ano safra 2019-2020, que foi de julho do ano passado a junho desse ano, o Brasil exportou um total de 40 milhões de sacas de café, considerando a soma das exportações de café verde, solúvel e torrado e moído. O volume representa o segundo recorde histórico de exportações brasileiras de café para o mundo. E agora, no período, ele teve um destaque para o crescimento de 22,7% nas exportações de café robusta, na comparação com o ano safra 2018-2019. A receita cambial na safra 2019-2020, ela foi de 5 bilhões de dólares, o equivalente a 22,8 bilhões de reais, o que representa um aumento de 8,8% em reais em relação ao período anterior. Já o preço médio da saca foi de 128 dólares. O desempenho das exportações do ano safra 2019-2020, ele foi muito positivo e refletiu os grandes esforços de toda a cadeia do agronegócio para exportar o café brasileiro com eficiência. Apesar dos desafios da pandemia nos últimos 4 meses e também do ciclo baixo apresentado na safra 18-19, no acumulado do ano civil, de janeiro a junho de 2020, o Brasil exportou quase 20 milhões de sacas de café, o segundo recorde para o período. A receita cambial gerada nesse período foi de 2,6 bi, um crescimento de 28% em reais em relação ao primeiro semestre de 2019. O Brasil exportou para 125 destinos e ainda registrou aumento para as vendas a países produtores. De acordo com os dados divulgados pelo CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, todas as regiões acompanhadas registraram alta nos preços do suíno vivo agora neste início de mês.
além do tradicional aumento da demanda por carne na primeira semana do mês, os embarques aquecidos fazem com que grande parte de indústrias integradoras intensifique as compras no mercado independente, a fim de garantir o cumprimento de contratos com compradores externos e internos. Quanto às exportações de carne suína in natura, de acordo com dados da SECEX, totalizaram 95 mil toneladas em junho, um recuo de quase 6% frente ao mês de maio, mas 51% acima do registrado no mesmo mês do ano passado. E nesse início de julho, os embarques seguem em ritmo aquecido, o que tem enxugado a oferta no mercado doméstico. Segundo o relatório parcial da SECEX, nos 3 primeiros dias úteis de julho, foram exportadas 5 mil toneladas por dia, média 20,7% acima da verificada em julho. O bom desempenho, ele ocorre mesmo com as restrições chinesas impostas a alguns frigoríficos brasileiros. E depois do intervalo, você vai ver que 22 de setembro é o último dia da autorização do herbicida Paraquat aqui no Brasil. Carne bovina representou mais da metade do valor exportado de carnes nesse ano. E o agronegócio brasileiro bateu um novo recorde nas exportações. E no programa de hoje vamos falar sobre a produção de aves no inverno. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Termina no dia 22 de setembro a autorização de uso do Paraquat no Brasil. A partir desta data, todas as propriedades rurais e comércios que utilizarem ou venderem defensivos agrícolas à base do ingrediente terão os produtos apreendidos, serão autuados e poderão sofrer outras sanções. Além disso, a Anvisa comunicará ao fabricante que ele faça o recolhimento e destinação correta. A reavaliação toxicológica do Paraquat, ela foi determinada em 2008 pela Anvisa e determinou o banimento do produto em 2017. Com 3 anos de adequação, o defensivo é utilizado principalmente para dessecação da soja antes da colheita, mas será retirado da comercialização e uso por ter sido considerado nocivo à saúde humana. Foi produzido pela primeira vez em 1961, sendo um dos herbicidas mais utilizados. Em alguns países está proibido há muitos anos. Na Suécia, por exemplo, o Paraquat é proibido desde 1983. O agronegócio brasileiro bateu um novo recorde em exportações. De acordo com o boletim da Balança do Agronegócio, que é divulgado pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, o crescimento em junho foi de 24,5% e ultrapassou os 10 bilhões de dólares. Em junho do ano passado, foram 8 bilhões de dólares. O agronegócio brasileiro aumentou a sua participação nas exportações brasileiras de 44% em junho de 2019 para 56,8% agora no mês de junho deste ano. O que mais puxou a alta foi a soja. As vendas subiram 53% para 5 bilhões e 400 milhões de dólares em junho deste ano. As exportações de soja em grãos, 13,8 milhões de toneladas. A carne bovina representou mais da metade do valor exportado de carnes, com registro de 742 milhões de dólares. Já a carne suína também apresentou um valor e volume recorde em vendas externas para o mês de junho. As exportações foram de 196 milhões de dólares, com volume de 95 mil toneladas.
As exportações de carne de frango foram de 438 milhões de dólares, uma queda de 32%, com queda de volume também de 13%. O complexo de açúcar e etanol foi o setor que teve o maior aumento percentual das exportações, dentre os principais setores exportadores do agronegócio brasileiro, com alta de 74% ou 935 milhões de dólares. A China segue sendo o principal destino da soja brasileira, adquirindo 70% do volume total. Na carne, importou metade da carne bovina e suína exportada pelo Brasil. O país asiático elevou ainda as aquisições de outros produtos do agronegócio brasileiro em 1 bilhão e 300 milhões de dólares entre junho do ano passado e junho desse ano. O valor da produção, que é o VBP, ele mede o faturamento da atividade agropecuária para dentro da porteira. E agora deve alcançar uma receita de 746 bilhões de reais neste ano, 11% a mais do que em 2019. Segundo a Confederação da Agricultura Pecuária do Brasil, a CNA, o resultado será puxado pela safra recorde de grãos e pela alta de preços neste ano, com cálculos baseados em dados disponíveis até junho. Para a agricultura, a CNA projeta uma alta de 16% neste ano, na comparação com o ano passado, e um faturamento bruto de 478 bilhões de reais. Este comportamento, ele reflete principalmente a alta de preços com destaque para a soja, aumento de 13,8%, milho 25,7%, arroz aumento de 18%, feijão 17%. O incremento na produção destas culturas também deve ajudar a impulsionar o VBP, embora em menor proporção. Já na pecuária, a expansão esperada de receita é de 4% em 2020 em relação ao ano passado, totalizando 268 bilhões de reais. A carne bovina, apesar da queda do volume produzido, terá uma alta dos preços e o VBP do setor deve crescer 11,5%, chegando a 133 bilhões de reais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre produção de aves no inverno. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora via Skype com Matheus Calvo de Paula. O Matheus, ele é gerente nacional de avicultura da IES. A IES é uma empresa de biotecnologia que presta serviços para aumentar a produção e produtividade de frangos. E não só de carne, mas também de ovos. E nós vamos falar principalmente sobre a criação de aves agora nessa época do inverno, que é uma época que exige uma série de cuidados especiais. Matheus Calvo de Paula, muito obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema importante e pode ter certeza, o Brasil inteiro cria frango, ou em maior ou em menor escala, mas todo mundo aí tem o seu franguinho. Tudo bem? Tudo jóia, Antônio. Um prazer falar contigo aí, poder estar participando do seu programa. Matheus, o prazer é nosso. Matheus, eu começo o seguinte, nesses últimos anos, a tecnologia avançou muito. Antigamente era muito comum, principalmente a gente comprar o frango caipira, um frango com 5, 6 meses de idade, ficava aí quase 2 horas na panela de pressão para poder... E hoje, nós, com o avanço da tecnologia, nós chegamos aí com 38, 40, 41 dias, você está com um frango aí super pesado e um frango pronto para o abate. Me fala um pouquinho desse avanço tecnológico na área não só da produção de carnes,
como também da produção de ovos, que cresceu muito. Exatamente, Antônio. Foi isso mesmo que aconteceu. O avanço na avicultura ele foi muito expressivo nos últimos anos, né? Não só nos manejos, né, e nas práticas utilizadas para a criação, mas teve um avanço muito acentuado na área de genética. Então, a genética foi algo que evoluiu demais, proporcionando aves mais precoces, com melhores conversões alimentares. E junto com esse pilar da nutrição, que proporciona aves mais competentes produtivamente falando, também o avanço na nutrição animal, né? Uhum. Então, essas aves têm nutrições balanceadas, focadas em produtividade, cada uma no seu segmento, ou se foco em produção de ovos ou produção de carne. Então, teve um avanço muito grande nesses dois pilares. E junto a isso, os cuidados também em biosseguridade, os avanços também na parte de ambiência, né, que um dos temas também que a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o inverno. Então, essas mudanças climáticas, elas estão impactando menos na produtividade do que ocorria no passado, né? Então, com o avanço da tecnologia, a gente ficou menos susceptível às mudanças climáticas e pensando pedindo a oração para São Pedro para nos ajudar aí na produtividade, né? Enfim. Matheus, certa vez eu fui fazer uma entrevista, uma reportagem sobre criação de frangos para produção de carne. E aí a pessoa falou assim, olha, aqui você tem que usar a bota, você tem que fazer isso, não pode gritar, não pode falar, não pode fazer nada. Eu falei, vixe, mas por quê? Ele falou, não, porque precisa de cuidados. Eles não estão acostumados com pessoas, então quando vê, eles assustam. E pode ter um ataque cardíaco, isso é real? Isso. Na verdade, tem algumas espécies que são bastante sensíveis, né? Uhum. Aí uma espécie também que é pouco conhecida ali na criação são os próprios perus. Os perus são aves muito sensíveis, que quando tem um barulho intenso ou até fogos em comemorações, festividades, você pode ter até aumento da mortalidade. Então, se busca ter um ambiente um pouco mais calmo, tranquilo, para a ave também diminuir a agitação dela e ela não perder performance gastando energia se movimentando, mas sim focando a energia que vem da nutrição, enfim, de todo para a performance produtiva, né? Então se busca um ambiente calmo, sem muito estresse, é real isso aí. E algumas espécies são mais sensíveis, como eu comentei no exemplo de perus, né? Matheus, você é gerente nacional de uma empresa, a IES, uma empresa importante no país, e vocês trabalham com biotecnologia. O que é que a sua empresa faz? Isso. Na verdade, a IES é uma empresa jovem, né? Ela foi fundada em 2008, então ela trabalha muito focado com soluções de biotecnologias para ajudar na performance, né? Então, tanto na manutenção da saúde intestinal, aditivos, como a linha de prebióticos, uhum. A linha de minerais orgânicos também para melhorar a absorção de alguns minerais, e também a linha de absorvente para controle de micotoxinas. A gente tem um desafio muito grande de micotoxinas causadas por fungos, né, vindo desde as lavouras até micotoxinas de estocagem, né, que são potencializadas ali no estoque da ração, do milho, enfim. Então é uma empresa focada nessas soluções: saúde intestinal, melhoria de performance, conversão alimentar. A gente tem uma linha também muito focada para imunomodulação, para melhorar a imunidade dos animais, para enfrentar todos os desafios que a produção impõe, né, e transformar tudo isso em performance e rentabilidade, tanto para o produtor quanto para a cadeia, né? Matheus, é muito interessante porque, de maneira geral, é claro que ninguém tem obrigação de estar sabendo, mas, de maneira geral, um frango é composto aí por 40%, 50% de milho, né? Que é a base alimentar de uma ave. Então, às vezes, a pessoa está mordendo lá uma coxa e você tem que imaginar o seguinte, você está mordendo aí 40%, 50%, 60% de milho, né? E o milho vamos dizer assim, o principal produto que é oferecido a essas aves. Mas eu queria saber um detalhe interessante. Hoje,
A partir da eclosão, a partir do pintinho, um dia. Com quantos dias um frango é abatido? Com toda a genética, tecnologia que nós temos, alimentação de altíssima qualidade, basicamente o frango come 24 horas por dia, né? Com quantos dias pegou o pintinho, saiu do ovo, ele vai para o abate? Essa é uma pergunta boa, Antônio. Na verdade, assim, ele tem um ajuste de acordo com o mercado que o produtor está focado em atender, né? Se é uma exportação de griller, o frango já está saindo ali com 32, 33 dias. Mas tem frangos, por exemplo, de 2,6 kg, 2,7 kg, que com 42 até 47, 48 dias, você tem um range aí para poder estar trabalhando esse peso das aves, né? Então varia muito para o mercado que você está atuando, que você tem com objetivo de foco. Mas ao redor, vamos pegar de maneira grosseira, né, de 42 até 48 dias, o frango está pronto aí para ir para o abate. Agora, não pode passar disso, né? Passou, já sai fora do padrão. Aí existe um mercado, né, que se chama aqueles frangos de campanha, Antônio, que é muito utilizado naquele período de festividade. Por exemplo, no Natal, onde se busca uma ave um pouco maior para fazer a ceia de Natal com a família. Então tem aqueles frangos de campanha que aí passa um pouquinho dos 50 dias, que daí são frangos aí acima de 3 quilos, Seria 3 quilos e 300. Seria o famoso Chester. É um bom exemplo de uma ave festiva. Então o Chester é aquele frangão que está aí com seus 50 e poucos dias. Bom, eu conversei com Matheus Calvo de Paula, gerente nacional de avicultura da empresa IES, uma empresa de biotecnologia que está aí no mercado atuando e fazendo um belo de um trabalho. Matheus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua participação. E eu gostaria de trazê-lo mais vezes aqui para bater um papo com a gente, correto? E se você que está nos acompanhando quiser saber mais, entre no site da IES, é www.ies.ind, de indústria, né? .br. Ou então liga lá para a IES, o telefone é o 19 31 13 81 00. Matheus, muito obrigado. Eu que agradeço, Tony. Fico à disposição sempre que precisar. Valeu, meu irmão. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: saiba que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos e não por alguma força que venha de fora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.